sejam muito bem-vindos. Oi, Mara, oi, Anselmo. Gente, é mais uma reunião do Five Dollar. Boa noite, boa noite. Vamos aguardando as pessoas chegarem. Isa, tudo bem? Cíntia, deixa eu ir acenando. Gustelato, Josi, sejam muito bem-vindos na live meio para o Maurício, tudo bem? Vamos chegando aí no nosso canal. Hoje nós estamos aqui para conversar com o nosso amigo querido, que além de ser uma pessoa maravilhosa, é um cantor incrível, um profissional com uma baita experiência que eu conheci através de Maridom, do Maurício, da Mara, da Andréia, do Pinta. Ele era o crooner da Five Dollar Shots, né? O cantor da Five Dollar Shots, nosso amigo querido, que foi ter uma experiência internacional, foi morar na Itália. Né? Anselmo está brincando sem ensaio de banda. Não pode falar de blues aqui. Pode tudo. E aí, nessa experiência que o Ramon foi morar na Itália, teve todo esse advento aí. A Leide está chegando, seja bem-vinda, Leide. Todo esse advento, o coronavírus, o caos, o apocalipse bíblico, a transformação, a nova era New Age, sei lá o quê. Então, convidamos hoje aqui nosso querido amigo Ramon para contar para a gente um pouquinho da experiência que ele tem vivido lá na Itália, na região onde ele mora, como estão sendo os desafios, mas a gente não quer ficar falando de coisa ruim aqui, não. Aqui é para trazer dica para nós brasileiros. Eu fiz um cenário aqui, estou ensaiando uma coisa já que a gente está de quarentena, né? Começar a viver um pouquinho a natureza, tem uma praia ali atrás, umas plantinhas. Com vocês, o nosso querido Ramon Rizzo. Vamos lá? Deixa eu ver ele convidando para entrar. Uai, cadê você, Ramon? Chamei, você não entrou, tá tocando. Pam, 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 pam. Na Itália são 23 horas. Deixa eu ver se o Ramon já pediu para entrar. Com vocês, Ramon. Tan, 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 tan. Cadê você, Ramon? Eu vim aqui só para te ver, rapaz. Olá! Salve, meu querido! Salve. Ramon, que alegria! Delícia ver você, Delícia ver esse Muito sorriso, legal. ver esse vozeirão, sinta-se abraçado. Obrigado. Isso aqui tá parecendo ensaio no Five Dollar, tá Maurício, tá Mara, tá Anselmo, e quem mais chegar, tá Exato. aí. Prazer enorme estar aqui. Conta pra nós quem é você na fila do pão, rapaz. Prazer todo meu. Bom, Tá sem som? Você tá sem som? Não, tô sem som. Tá sem som. Cadê seu som? Ah, sim, eu sou burra. Você tá sem o fone. A tiazinha da live, vamos lá, tá sem som, não. Saudades, Mara. Muito bom, galera. Todo mundo consegue ouvir aí, imagina, né? Porque eu tô sem fone, só pra saber aí, dá um toque aí se tá todo mundo ouvindo. Eu só tô com som porque eu tenho cachorro, marido, enteado, filho, justo. tudo gritando lá embaixo, na quarentena, né? Valeu, Malo. Valeu, Zé. Bom, eu tranquei todo mundo do outro lado da casa para ninguém ficar passando aqui, então eles estão lá de castigo enquanto a live está acontecendo. Estamos perdoados. Acompanhando também. Estamos perdoados porque agora é quarentena, a gente está em casa. Olha eu aqui com o cabelo fazendo transição capilar na porrada, sobrancelha lagarta, tô quase virando o Chewbacca, né? Aqui, não consigo esconder, sabe, Lu? Vou largar assim mesmo. Deixa quieto. A Mara tá dizendo que a Bubu tá aqui do lado mandando beijo, tá? Beijo, Mara. A Isa também tá aqui, todo mundo chegando. Galera, isso aqui tá um papo de cozinha, mas tem um povo também que não te conhece. Conta pra nós, Ramon, sua atividade, seu trabalho, o que você faz da vida, o que tu tá fazendo na Itália. Bom, e aonde você tá na Itália, né? Exato. Bom, vamos lá. Eu sou Ramon Rizzo, né? Como a Lu já introduziu, eu conheci ela e todo mundo através da Five Dollar Shot. E há 3 anos atrás eu vim para a Itália para uma experiência nova aqui de vida, tentar aí um desafio diferente na minha carreira. Eu aí no Brasil trabalhava como supply chain, especialista em compras, né, um purchasing specialist aí de uma indústria de alimentos muito importante, e já tinha chegado a um momento onde eu precisava de um pouquinho mais e vim para cá. Daí vim tentar, comecei do zero.
E agora eu estou trabalhando com desenvolvimento de produtos, ainda muito ligado à compra, tanto eu faço a parte de viabilidade econômica dos projetos. Então, e aí eu, em vez de fazer só a parte de compras, que era o que eu fazia tradicionalmente no Brasil, de fazer o desenvolvimento de produtos, fazer a parte de fornecedores, fazer a parte né, de scouting, hoje eu trabalho com a mesma coisa, só que com o desenvolvimento de novos produtos e inovação. Então, assim, para ter uma ideia, hoje eu trabalho com uma empresa que faz espiladores de água, né, que faz torneira de chopp e tudo mais. E onde eu trabalho que chato, legal, torneira coisa que eu de não chopp. gosto. Desenvolver produto ligado a chopp, né? Grande beijo, Mauro. Entendi. Obrigado. Então, estamos ali, assim, o que eu tô? A gente tá, como o mundo hoje está muito, tá nesse apelo, digamos, o mundo está no apelo, mas um apelo num sentido bom, que é reduzir o consumo de materiais plásticos, por exemplo, e tudo mais. O principal projeto que eu estou trabalhando hoje, a gente apresentou em Milão, é uma máquina vending de água, onde o cliente vai com a sua garrafinha, e aí, em vez dele tirar a garrafa da água, a máquina só dá água para ele, a garrafa é do próprio cliente. E aí, ali, a interação a máquina conhece o cliente através de inteligência artificial, você consegue manobrar os minerais daquela máquina de água, sabor daquela água, quantidade de gás e tudo. E eu sou o doido que fica lá indo atrás de produto novo e pedindo para o fornecedor, olha, você pode desenvolver para mim um leitor eletrônico que vai fazer essa seleção de sabor? Com esse sorriso e com esse talento, se o cara não der, é besteira. Olha, aqui nessa live a gente tem o costume que o abraço e a boa-vinda é feita com um coraçãozinho. Vamos subir coração nessa live aí? Taca o dedo nesse coração aí, enche de florzinha, apesar do cara ser cabra macho, mas ele gosta de florzinha. Você tá vendo que tá caindo umas folhinhas, uns balacobaco aqui, pra ver se disfarça a raizona branca da tia aqui. Então, olha, para quem não sabe, a Five Dollar Shot é uma banda começada lá, eu sou antes dessa história, né? Começada lá idealizada pelo Maurício. É uma banda de rhythm and blues, tá? Que tá aqui no Brasil ainda mandando ver, com uma porrada de gente bacana aí. Então, salve. Esse cara canta, que é um absurdo. Aí eu falei pra ele, tu vai cantar na live. Ele falou, porra, menos, Lu, menos. Eu cantei, eu te chamei fazendo por que não você, né? Mas ok. Agora conta pra nós, sua família tá toda aí, né? Sim, você foi pra mãe, aí com a sua família, sua sobrinha, irmã. Todo mundo. Em que região da Itália você tá? Eu estou exatamente na Emília-Romanha, que depois da Lombardia, que é onde tem a cidade de Milão, infelizmente a mais atingida pelo Covid-19, o vulgo coronavírus. Mais precisamente, a minha cidade, a cidade onde a empresa que eu estou prestando serviço hoje, também. Então, a gente está falando aí de pelo menos 300 novos casos dia. Claro que 300 novos casos estamos falando entre suspeita e aqueles que são veramente comprovados. E aí, claro, tem um tempo de teste entre a comprovação e não, mas a contagem é geralmente essa. Estamos falando de eu vou pedir para as pessoas que quiserem dúvidas específicas, coloca que eu vou monitorando, tá? E aí, Ramon, perfeito, desculpa, eu vou te interrompendo. Para a galera poder colocar as perguntas e a gente interagir. Eu queria saber, vou fazer 3 em 1, tá? Primeiro assim, o que aconteceu em termos da contenção? Que medidas o governo tomou para poder... Ó, Alain Marino está falando, fala sobrinho. Não sei se é seu tio ou se é uma parada entre vocês. Alan, tá? Grande beijo. Vai chegando aí. O que o governo fez para contenção? Porque todo mundo fala do caso da Itália, que acabou tomando algumas medidas mais tardia. E como é que tá sendo o amparo social para o isolamento? E como é a sua vida assim, para se locomover, se deslocar? Porque você está em home office, mas às vezes não. Fala um pouquinho desse cenário para nós. Claro. Bom, quando o vírus começou a crescer de modo exponencial, digamos assim, o governo pediu primeiro a parada dos comércios, né, que geralmente é a ponta da cadeia. Nós aqui na Itália, diferente aí no Brasil, que a gente faz um happy hour de quarta em diante, aqui tem o bom e velho aperitivo, que todo dia, das 6 horas da tarde, nós vamos tomar um vinho no boteco e depois vai para casa, ou faz em casa, ou faz com os amigos. Então isso é todos os dias, os cafés e tudo, é uma coisa muito viva isso na Itália. E aí, para conter isso, o governo começou fazendo funcionar até as 6 horas da tarde. E depois parar. Tipo um toque de recolher, né? Exato. Empresas normalmente, tudo, porque até então não se tinha o conhecimento do que realmente era.
A Até o China, Tia Café tá aqui, cara. Tchê! exato. A China tinha, né, aquele número grande de contágio e tudo mais, só que não era, e nunca foi, infelizmente, muito aberto realmente o que era. Eles isolaram tudo, mas a gente falou, bom, é uma epidemia local. Tá. E aí também explodiu lá logo depois do Ano Novo Chinês, que é um momento de festividade. Normalmente, grandes aglomerações favorecem esse tipo de coisa. Então, o pessoal, a gente não é que não levou a sério, não tinha dimensão do que era. Quando começou a crescer muito, aí o governo falou, não, todo o comércio fecha. Tá. E aí continuamos a trabalhar normalmente. E uma semana depois, a gente já estava falando de mais de 1.000 casos semana, e começando a ter, infelizmente, algumas perdas. Óbvio. E aí, quando eu digo algumas, é para de deixar um pouco mais leve, mas está falando de 3 dígitos por semana. Muito. E aí o governo falou, atingindo mais idosos, né, Ramon? Que é, sim, um país mais idoso, né? Exato, mas aí até a gente depois fala um pouquinho disso, porque é um pouco de mito, né, no sentido do colocar idoso, assim, não que não atinja mais, são realmente um grupo mais perigoso, mas ele pega todo mundo. Tá. Então a gente chega Eu soube lá e até que cães e gatos que não manifestam sintoma, mas são vetores, né? E soube agora também de fezes e urina humana, que também os resíduos podem contaminar. Isso. Então, descarguinha aberta, pinguinho de pipi e tal, essas coisas também contaminam, né? Porque na China, por exemplo, como eles tinham que se isolar muito, né, toda aquela roupa de proteção, os enfermeiros e alguns médicos trabalhavam com fralda geriátrica. Sim. E ali tinham que fazer suas necessidades, infelizmente, na roupa. A contaminação estava exatamente na hora de retirar, né? Também ali. Então, assim... O Alan está perguntando assim, Ramon, você acha que a Itália subestimou o vírus? Teve uma mobilização forte aí ou isso ocorreu depois? É que ele estava contando, Alan, que a Itália meio que tomou um susto, sabe? Quando a defesa deu um mole aí, o atacante entrou e eles tiveram que se reorganizar. Assim, né? A gente, tiveram que se reorganizar muito rápido. Não tinha ideia da dimensão, Alan. O que aconteceu foi justamente isso. Quando a gente viu, assim, acontece muito rápido. A razão de transmissão do Covid-19 é de 1 para 6. E aí, assim, para dar uma ideia do porquê que a gente demorou um pouco mais, ele demora 5 dias para manifestar os sintomas. Só que durante esses 5 dias, aquela pessoa que ainda não manifestou os sintomas, ela é capaz de transmitir o vírus. E aí você imagina o quanto você tem contato de pessoas durante 5 dias. E aí, quando você é detectado como positivo, todo mundo que você teve contato nos últimos 5 dias é um potencial paciente. E aí, meu amigo, a bola de neve cresce. Nós estamos aqui transmitindo para o seu país, que também é da minha origem, minha avó era italiana. Nossa solidariedade, nosso abraço. Eu sei que são dias difíceis, mas a gente está aqui para transmitir uma mensagem positiva de otimismo. Essas informações que você vai nos dar, graças a Deus, elas já estão circulando aqui. Eu sei que tem muita gente ainda tem noção, mas a gente também já está querendo muito aprender com a experiência do que foi o que vocês fizeram. Então, não quero muito ficar entrando nesse detalhe, eu sei que, não que eu esteja te privando, mas assim, porque as pessoas estão ficando muito angustiadas, né? Conta para mim, então o governo acabou fechando bares e comércio, mas as empresas estavam trabalhando. Depois, quais foram as... como é que para a vida do cidadão isso foi impactando? Em que momento você pôde ou não deslocar? Como é que era estoque de alimentação? Como é que estava esse confinamento, essa quarentena aí? Então, como começou devagar, então assim, a gente ainda ia trabalhar e voltava para casa, não ia para lugar nenhum. Aí continuou crescendo muito. E aí o governo decidiu fechar todas as atividades não essenciais. E aí é uma coisa que não está muito definido nesse decreto de fechamento total, o que deixa muita brecha ainda para algumas empresas funcionarem, porque se você não está definido exatamente o que pode ou não funcionar, aquele que mais espertinho ali, digamos assim, tem a condição de entrar na brecha, ele vai lá e continua funcionando. Aí começou a crescer muito. O que começou a fazer? Todo mundo como eu, que tem condição de fazer o trabalho em casa em home office. Eu já estou há 3 semanas dentro de casa. E tirando o pessoal de Magazine, né, que é Magazine, às vezes eu falo algumas palavras, pessoal, eu falo português pouquíssimo, então assim, se soltar algum negócio estranho, me interrompe. O negócio estranho que ele vai soltar é pela boca, tá, gente? Os outros negócios estranhos a gente não vai saber, deixa ele com os negócios estranhos dele aí. Então, assim,
o armazém continua funcionando e a linha de produção. E ali, claro, Tá. começamos a reduzir as pessoas. Por quê? Tem que ter uma distância de no mínimo 1,5 m entre uma pessoa e outra. Você não pode estar confinado, não pode. A ventilação tem que ter um intervalo de ventilação, intervalo durante a produção para que saia o operador e volte, justamente para que aquele ar circule e tudo mais. E só que ao mesmo tempo, as outras empresas, por exemplo, na China, a gente ainda está com uma dificuldade muito grande de receber o material. As fronteiras na Europa começaram a fechar, que nem a fronteira para a Itália, Eslovênia, República Tcheca, Áustria, Hungria e a entrada pela Polônia, tudo fechado. Então, assim, dificulta muito a gente continuar produzindo. E é isso que é o grande impacto hoje que está acontecendo. Então, o que a gente está fazendo? Pode circular com autorização da empresa, que nem eu tenho uma carta do meu presidente da empresa, se caso acontecer uma catástrofe, porque agora eu estou 3 semanas que eu não volto para a empresa, a não ser que aconteça um cataclisma e eu tenha que ir para lá, mas não posso. Para isso, eu tenho que ter uma carta do presidente da empresa e um termo de responsabilidade que eu deixo assinado. E aí, se a polícia me parar, eu estou lá atestando que eu não tenho o problema, não fui para o hospital por nenhum motivo. Ali, o policial, vendo a carta de atestado da empresa, eu posso circular. Para a empresa, ou para o supermercado, ou para a farmácia, mas sempre munido da mesma carta. Tirando isso, em casa, não pode fazer absolutamente nada. Porque Não pode ainda dar que eu uma não... voltinha no parque, correr, levar o pet para passear, não Até pode semana ir passada ali. podia. Aí, Tá. como continua crescendo, infelizmente, nós registramos muitas mortes. E aí, o máximo que você pode sair de longe da sua casa, a não ser que seja hospital ou trabalho com devida documentação, 200 metros de raio. Mais do que isso, você não pode circular. Entendi. E como é o clima, como é a atmosfera, como as pessoas, porque a gente tem visto aqui uns vídeos das cantatas nas janelas, Eu né? até fiz. Você deve ter feito mesmo, né? Você já é o gato que canta na janela, né? A Esquadrilha da Fumaça soltando. Sim, A gente chegou Freccia isso para nós Tricolor. aqui. Como é que o governo está amparando? Porque aqui no Brasil, a minha preocupação é o caos dos trabalhadores informais, né? Eu, por Exato. exemplo, não sou uma trabalhadora informal, mas eu sou uma autônoma, minha atividade é evento e treinamento. Você imagina o impacto que isso teve, mas a gente tem manicure, tem faxineira, tem entregador, motoboy, né? A gente tem muito trabalhador informal. Quando você fala para o cara fica em casa, ele não tem amparo social nenhum, né? E vai viver de quê? Então ele acaba que ele rompe mesmo e algumas pessoas até continuam contratando esse serviço. Como é a atmosfera aí? Como que está na sua região? Bom, aí aqui no país inteiro, né? A Itália, diferente do Brasil, ela não tem a carteira assinada. Então, assim, se é para a gente colocar um modo simples de explicar, não que seja exatamente assim, mas de modo a ficar muito, muito mais fácil, é como se todos nós fôssemos trabalhadores informais. E aí, quando a empresa te contrata, você decide com o seu empregador o contrato, todas as regras, e aí Não você tem sindicato, né? Exato. Tem até o sindicato, você tem os amparos e sindicais, mas a intervenção é diferente. Então, eu fiz um contrato como se fosse um contrato de compra e venda, e ali eu determino tudo com as minhas obrigações e deveres, e ali ou por tempo indeterminado, ou por um temporário, ou por trabalhos spot, e ali você está amparado ali. Com aquilo, Lembrando o Estado já te tutela. Desculpa, Ramon, lembrando que você tem a dupla cidadania. Você já é um cidadão eu sou um italiano, cidadão né? italiano. Sou um cidadão Então italiano. você não está como um estrangeiro, né? Não. Eu, para ser sincero, nem me sinto assim. Eu acho que eu vou me sentir estrangeiro quando eu visitar vocês em São Paulo. Depois de tanto tempo aqui. Separem, você não para com isso. Tô brincando. Mas aí, assim, então, quando acontece isso, aí a partir desse momento que você tem um contrato, você já é um trabalhador. Então, a coisa de trabalhador informal ou não, acaba ali. O governo italiano está fazendo um aporte de 10 bi de euro, 10 milhares de bi, 10 bi para manter empresas e trabalhadores. Por exemplo, os comércios, restaurantes, está tudo fechado. Aí o que os patrões fizeram? Colocaram esses dependentes em férias. O Estado está pagando 80% do salário deles em casa. O empregador não tem responsabilidade sobre isso. Tem países que estão com 75% e tem países que chegam a 90%, né? Pô, legal. Nós vamos aguardar agora as medidas do Brasil. O que a gente vai fazer? Porque alguns estados já estão começando. Aqui o São Paulo, se eu não me engano, já começa a quarentena a partir de amanhã, né? Tipo isolamento mesmo, não pode trabalhar. Total.
é a melhor coisa a se fazer. Não tem outro jeito de parar isso, porque não tem vacina, não tem cura, não tem um tratamento específico. Ainda não tem. Ele evolui muito rápido para uma pneumonia, e aí, por ser um vírus, é uma pneumonia viral, então a gente não consegue tratar, por exemplo, com um antibiótico. Mas nós também sabemos que os casos complicam mais quando as pessoas têm comorbidade, que a pessoa mesmo só com corona, ela não necessariamente ficará adoentado, mas se tem comorbidades, né? Mas fala para mim assim, como é que é nessa atmosfera ficar em casa? Assim, todo mundo junto, não pode ir ali na pracinha, não pode dar um rolê. O que vocês têm feito enquanto família? Que aprendizado você tem tirado? Que dica você dá pra gente que aqui mal começou, né? Exato. Bom, por sorte a gente não tem enfrentado grandes problemas. Assim. Eu tenho a sorte de ter um relacionamento com a minha família muito legal. Então a gente tá sempre perto, né? E o que a gente tem feito? Cozinha, come que nem doido. Então assim, você começa, que é o que dá pra fazer. Toma vinho, né? Toma uma gasolina, e aí tem esses... A Itália está fazendo essas mobilizações, né? A Itália... Escusa, não entendi. Eu brinco, fica doidão, vai dormir, acorda, bebe de novo, fica doidão. Eu de segunda a sexta não, porque o meu escritório continua funcionando. Então, eu de segunda a sexta fico, mas de sábado a sexta, sábado e domingo, dá para fazer isso, que é o que dá para fazer. É estar junto aí, é ver série, é dar risada, é fazer bate-papo com os amigos, com live, que né? Aqui a gente tem um grupo de amigos que vira e mexe e tá conversando, aí eles tomam vinho junto, mas por vídeo e tudo, a tecnologia tem favorecido muito isso, e isso é legal. E aí não tem muito mais do que fazer, né? Do que fazer isso, assim. O que acontece muito comigo, particularmente, você começa a refletir exatamente no sentido das coisas que você está fazendo. Que nem eu trabalho para a indústria de bebidas. Como nós fazemos as máquinas que dão suporte para a indústria de bebidas. A indústria de bebidas, pelo governo italiano, é como bem essencial. Então, eu como faço, eu digo eu porque tem a empresa inteira, né? Como produtores das máquinas, que são veículos de uso das bebidas, a gente também entra na classe de essenciais. Tá. Só que, ao mesmo tempo, por exemplo, eu trabalho dentro da minha casa, dentro do meu escritório. Eu estou aqui trabalhando e tudo. Cada ação que eu faço, cada material que eu trago, é um operador que eu coloco na linha. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, assim, e pensar muito. Eu tenho refletido muito, tá no sentido disso. Até onde realmente, o quanto eu estou colocando em risco essas pessoas ou não, o quanto eu sou responsável por isso ou não, como eu posso, de certa forma, ajudá-los ou contribuí-los, ou agradecer, ou, sabe, você começa a refletir muito sobre o exato papel de cada um e também o motivo pelos quais você... por que a gente, com as tecnologias que a gente tem, a gente realmente precisa estar indo para o escritório sempre? Eu preciso colocar alguém ali fechado, que eu vi por mim. A minha criatividade melhorou muito nessa semana aqui. Eu achei muito mais soluções de problemas em casa. E às vezes de mudar de um cômodo para o outro, de uma coisa... Esse movimento para mim favoreceu muito. Tenho certeza que para muita gente vai favorecer também. Então eu acredito que é um momento para que a gente consiga refletir até nos moldes como a nossa sociedade está sendo construída até hoje. E a gente conseguiu e está conseguindo tocar mesmo sem estar indo para um escritório, sem estar funcionando, ter contato com as pessoas como a gente está tendo agora, apesar de toda a distância e tudo mais, e o que a gente está fazendo aqui na Itália, fazendo os flash mobs de cantar na varanda, todo mundo junto, aplaudindo o médico, sabe, batendo papo, tocando hino e tudo, você vê que a união continua, né? A gente começou a fazer o bom uso de todas as ferramentas que muita gente a gente nem pensava que podia ser feito, nem pensava que poderia ser usado. Então, isso tem trazido muita coisa, né? Que a gente pensa. Tem estudos de resiliência, estudos de estado de flow, que são os estudos de alta performance, que mostravam mesmo que o nosso ritmo de trabalho, antes de tudo isso, ele não propiciava criatividade, inovação, conexão, porque você vive num ambiente estressado, pressionado, muita densidade demográfica, né? Muita gente junto e a gente não tendo aquela pausa, né, para conectar das emoções positivas, das relações nutridoras, que são princípios de felicidade. Então você mal tinha tempo de ver teu povo, né, numa luta numa competitividade para galgar coisas. Então eu acho que nós puxamos um freio de mão de uma locomotiva a muitos quilômetros por hora, né? Tivemos que frear bruscamente. Eu acho que isso é orquestrado planetariamente pelo Senhor da Vida, essa é a minha crença, né?
Sim, Então, tudo no final vai dar certo, porque a mão de Deus é que está orquestrando. Eu não sei bem, eu tenho meus princípios, mas não é esse a questão. Mas eu acho que você falou uma coisa muito importante, que assim, a sua criatividade aumenta, a sua solidariedade, no sentido de pensar, será que eu preciso mesmo colocar esse trabalhador em risco? Qual é a condição dele? A empatia, né? E aí, exato. o Maurício até está perguntando: você pode retomar a história como tudo aconteceu e como estão os ânimos das pessoas isoladas? A gente já falou um pouquinho sobre isso, Maurício, eu já retomo, tá? Também, de qualquer forma, a live fica 24 horas, a gente pode rever e depois eu vou subir ela no canal do YouTube. Mas o Ramon fala de novo, só para a gente Claro. fechar aqui. Ramon, que aprendizados você teve para a sua vida? Que você acha que isso agregou para o espírito da pátria italiana, né? Você está falando do governo tocaíno, do governo apoiar. Eu acho que no Brasil a gente tem que resgatar um pouco isso, apesar Sim. das divisões políticas, das discordâncias de governo. Eu mesmo sou totalmente avessa a esse governo que aí está na pessoa do nosso presidente, mas claro que acima disso tudo são os meus irmãos brasileiros e eu quero Claro, muito que claro. tudo isso dê certo. E eu acho que o brasileiro, às vezes, ele ainda não tem um pouco essa consciência. Alguns sim, mas a maioria não. Como você vê essa diferença Brasil-Itália nesse patriotismo, nessa consciência patriótica? Bom, aqui na Itália a gente dá muito valor para as coisas que são produzidas aqui. Então, Tá? assim, isso já existe desde sempre. A gente vai dar preferência para um cara que fez um queijo numa fazendinha perto da cidade que eu tô, do que eu ir até Roma para comprar um queijo de um tipo específico, por exemplo. E isso faz Aham. todo o país. E nesse retorno, em tudo isso que a gente está fazendo, a ideia é realmente reconstruir tudo, porque a gente sabe que economicamente o impacto vai ser muito grande. E aí vai exigir um sacrifício de todo mundo muito ali. Então, o que está despertando nas pessoas é uma coisa que pode ser feito aí no Brasil muito. A gente, pô, em vez de eu ir lá, por exemplo, num Carrefour comprar, fazer a minha compra, eu consigo fazer a compra de um cara Todo aqui respeito, pertinho tá, de mim. Carrefour? A gente quer seu bem também. Exato, pelo amor de Deus. Eu estou usando porque é uma grande marca, é um jeito. Sim, 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 Não sim. é, bem lembrado, Lucas, a gente fala de um jeito, o pessoal pode interpretar diferente. Não, tudo bem. É a gente trazer isso para as pessoas mais próximas. Eu vou tomar um Sim. café, eu não vou numa grande rede, eu vou tomar A um café no economia cara que faz local, aqui do né? lado. Exato. Isso eu vou favorecer a ponta da cadeia, e aí eu vou fazer com que Sim. todo mundo tenha condição de girar e começar a ir de novo. A união entre Aqui, o povo é muito legal, porque a gente começou a pensar no que é bom para todo mundo, e não no meu bem. Por exemplo, o isolamento, eu estou saudável, eu praticamente sou fora do grupo de risco, ainda que eu pegue o vírus. Só que, ainda que o vírus não pegue em mim, se ele está em mim, eu posso contaminar um grande número de pessoas. Então, é sim. importante a gente se resguardar em casa, não porque eu não estou doente, é porque eu, ainda não estando doente, posso fazer com que alguém próximo a mim fique. E isso é o grande desafio desse vírus, porque a gente entende que eu não posso ir do lado de fora se eu estiver doente. Não, você não pode ir do lado de fora de jeito nenhum, porque infelizmente nós podemos ser veículos de transmissão, e isso não é legal. Então, É. esse tipo de sensação, esse pensar no outro, que era uma coisa que eu, quando saí de São Paulo, ainda mais numa cidade como São Paulo, muito grande, a gente não tinha tanto, e aqui também não, mas cresceu muito o que é o valor das coisas e o valor das pessoas, digamos assim, o que É. realmente tem a diferença Aí, entre valor e preço, né? Sabe aquela coisa? Ramon, a Isabela tá mandando um oiê, mandando coraçãozinho. Isabela Então, Gordon, Isa, a tá? Isa estudou comigo, doutoressa Isa, a Isa é Precisa oceanógrafa, explicar, bióloga, não, tá sabe tudo muito, certo. Essa, tem um essa carinho live por nunca ela teve muito tanta grande. gente. Vou fazer uma live agora com o Maurício, porque para lotar live são vocês, né? Maurício, então não sei se o Ramon respondeu o que você queria. Ele estava perguntando um pouco sobre o estado de ânimo, o espírito. Aqui Exato, no o espírito Brasil, é não sei esse. se veio daí, mas essa coisa da gente, ela tá falando que você é lindo, é unanimidade, tá, Isa? Hoje, por exemplo, eu fui no mercadinho local, troquei a grande marca pelo local para dar um apoio, Legal. né? Mas eu sei que eu moro em casa hoje, em rua, mas eu sei que duas casas do meu lado tem um casal de idosos. Então eu toquei lá, perguntei se eles queriam alguma Obrigado, coisa, José. porque eu ia no mercado, podia passar na farmácia também. Como é que está essa solidariedade, essa ajuda, essa cooperação aí na Itália? Que eu acho que era meio isso que o Maurício Que o estava Maurício estava perguntando, né, querendo, né? Maurício? O Vê pessoal aí se super é isso, abraçou Mal. essa causa, sabe, Lu? O pessoal abraçou muito isso e começou a entender quando começou a infectar. É claro
que ainda tem muita gente que não dimensiona. Ainda tem muita gente que pensa muito, né, no seu espaço, mas eu acho que uma sociedade, e aí sociedade eu entendo já mundo, é normal. A gente não pode entender que o despertar das pessoas vai ser igual no mesmo tempo. Eu acredito que todo mundo vai despertar para um estágio de consciência mais avançado. A única diferença é o tempo em que essas pessoas atingem esse tempo. E, infelizmente, né, tem gente que insiste em correr, insiste em sair, insiste em entrar. Que, por um outro lado, eu também entendo, Lu, porque não é fácil você ficar confinado. Não é todo mundo que consegue abstrair, digamos assim, entender que... Porque se eu começar a pensar, cara, eu tô aqui dentro, eu tô Você dentro de viu uma que eu casa. arrumei um papel de parede ali, que é uma praia, você tá vendo? Exato, ali. Eu falei, pelo amor de Deus, comprei pelo eBay, sei lá por onde, manda esse troço aqui que eu preciso ver o mar, eu preciso ver gente, porque eu moro numa casa, então a gente abre e vê a rua, vê passarinho, vê a natureza. Mas assim, você não poder ir ali correr, você não poder ir ali na tua academia, né? Não poder ir ali nas suas coisinhas, é loucura mesmo, né? Não, é isso. Então, assim, é um trabalho mental muito grande, é um trabalho de introspecção muito grande. E a gente tem que ter isso dentro da gente, porque é pensar no coletivo. Claro, não é todo mundo, mas a gente também não pode... embora saiba que não pode, mas é muito difícil a gente, principalmente nesse momento, também saudade, Valentina. E nesse momento, a gente fica pensando com raiva das pessoas que saem, mas aí você fala, putz, eu tenho condição de segurar, tem gente que não. Mas a gente também tem que fazer com que aquela pessoa tenha consciência e não saia. Eu penso, e é ali Ramon, que é mais difícil. Eu penso, e vê se você compartilha com a tua opinião, que assim, a gente tem um espectro de consciência no planeta muito grande. Você tem daquele quase um Neandertal, né? A pessoa parece que a última vida dele ele era uma pedra, né? Chamado queizinho de ameba. Olha a amorosidade do ser humano. Até aquelas pessoas de espectro de, sei lá, Irmã Dulce, Chico Xavier, o Papa, né? Pessoas assim de um altruísmo em todos os campos do saber, da ciência, em todo lado. Esse espectro tão grande assim cabe tudo, né? Então eu penso que a gente está fazendo um estreitamento desse espectro no planeta, né? Uma aceleração de consciência para onde esses que estão muito ignorantão, eles precisam ser acelerados, né? Sim. E aqueles que são muito brilhantes, muito acima da média, muito elevados, eles têm o amor, a transcendência de puxar esses e não de expurgar, né? Então o que eu penso é isso, que a gente está sendo pressionado por um salto. Eu acho que a grande revolução do momento é a revolução da consciência, a revolução da interdependência, da cooperação. Então eu acho que com isso a gente está mostrando... né? Para trazer o pessoal que não estava enxergando para um estágio uniforme de enxergar. Dani, linda, obrigado. A Dani está falando, obrigado por você sempre conversar comigo. Tá aqui, ó, os seus fã-clube todinho. Amado, hoje eu vi, por exemplo, eu não me lembro como que é o nome, porque eu passei o olho, é muita informação, estou tentando fazer uma curadoria de informações para o meu grupo no Telegram de liderança, meu grupo de HRBP, e eu tenho um grupo no WhatsApp de felicidade, tá? Aqui pelo meu Linktree, na bio do Instagram, você consegue acessar esses grupos. E tem o canal no YouTube, né? Eu não sou influencer, não, mas tem um pouco que considero que eu falo, então eu procuro ter muita responsabilidade com a informação que eu vou passar e procuro trazer uma mensagem positiva, né? Da serenidade, né? Então eu vi hoje que um grupo de governadores do Nordeste, eles se uniram e fizeram um documento para a China. Eles estão pedindo benchmark, ajuda, tratados de colaboração internacional, né? E isso é uma coisa que a gente está vendo, a quebra da fronteira, né? Países como China ajudando a Itália nesse momento, a Itália já transferindo recursos e ajudas para outros, e alguns países um pouco ainda tosco. Então eu acho que essa fronteira geográfica, ela está se quebrando para essa consciência de que a gente precisa colocar todo mundo na mesma vibe. Como é que você vê isso aí? O Mauro tá falando te amo, cururu. Não faz o cara chorar não, Mauro. Porra, né? Vem me visitar no Brasil. Fica aí. A China controlou o vírus. Qual a previsão para a Itália? A Itália ainda não atingiu o pico de contágio, infelizmente. Ainda está na curva ascendente, né? Vai crescer muito até maio. E aí, de maio em diante, começa a cair. E aí vai devagarzinho se normalizando. Quem parece que já controlou a curva foi China, né? Sim. A China controlou, mas fazendo as medidas que a Itália começou a fazer agora.
E aí, por que está acontecendo isso? O vírus, quando ele evolui muito rápido, e aí ele precisa de tratamento intensivo, ou seja, UTI, respirador artificial, ainda para as pessoas que não são um grupo de risco. Só que, infelizmente, em nenhum hospital do mundo existe um andar inteiro de respirador. Porque é onde você só vai para aquela condição quando você chega num extremo. E, infelizmente, esse vírus leva as pessoas a esse extremo muito rápido. E aí, onde acontece, é uma questão matemática, né? Você não tem respirador para todo mundo. O número de vezes, o tempo que leva uma pessoa para se curar é muito maior do que o tempo que as pessoas chegam doentes, infelizmente. E aí eu não posso tirar uma pessoa de um respirador para colocar uma que acabou de chegar. E aí isso, infelizmente, faz crescer o número de pessoas que não resistem. Então, é aí que... Então, para que a gente consiga fazer com que isso diminua, é tempo e é exatamente essa conscientização de ficar em casa. A única arma que a gente tem contra isso é ficar em casa. E é um país muito religioso, né? Nós temos aí o Papa Bento, que é uma pessoa que eu admiro muito. Como tem sido essa questão da espiritualidade para o cidadão, para vocês? Como é que vocês estão lidando com isso em termos da espiritualidade, as práticas? Tem as cantatas, mas elas não são necessariamente espirituais. São, né? Mas não necessariamente religiosas. Como é que você tem visto isso? Bom, eu gosto muito também do Papa, eu também como formação cristã em casa, né, como uma boa família italiana, então assim, a gente tenho isso muito vivo em mim, e o Papa essa semana mesmo fez um pronunciamento que eu gostei muito, que aqui na Itália o pessoal vai muito se confessar, vai muito ali, e você não pode ir pra rua. E aí o Papa falou, você quer se confessa para Deus. Bate um papo com ele ali, você e ele, então fica tranquilo. Conexão quando você direta, puder, né? Exato, você vai poder ir lá na igreja e tudo. Existem alguns padres... Ele deu a absolvição, eu não sei como chama, como se tivesse feito a confissão, ele deu para todo mundo, porque as pessoas ficam nervosas de não ir na igreja, né? Exato, porque a pessoa precisa de um conforto, né? Principalmente em um momento como esse, as pessoas procuram, né? Principalmente a espiritualidade. Tem muito padre que está fazendo missa por streaming, está aí usando as ferramentas e estão fazendo. Então, assim, tá dando um jeito de se adaptar. E aí eu acredito, e como acontece com a gente aqui, a fé nesses momentos cresce muito, né? É aquele aprender pela dor, né? Que a gente vira e mexe, fala, mas infelizmente é eficaz ainda. Então a gente aumenta muito isso, né? Junto com o senso de união, com o senso de resgate de alguns valores dentro da família, dentro da própria casa, entra a questão da espiritualidade, trazendo pra gente justamente essa vontade, essa ânsia por uma sabedoria diferente, né? Por uma sabedoria que traz para a gente um conforto diferente, mas não um conforto no sentido de alguém passar a mão na sua cabeça, né? Mas aquele conforto de entender exatamente o interior, algo para que você precisa se autonutrir, né? Se autocuidar. Exato. O Anselmo está falando do elo com a fé, muito legal. Elo, sim, né? Do elo, não, mesmo, do Anselmo, elo. É uma coisa que tem que ser mantido. Ramone, me conta aqui para mim uma coisa. Como é que você está organizando seu dia para você dar conta de trabalhar e conviver com a família? Sua sobrinha mora com você, né? Mora, está sem aula desde fevereiro. Então, uma pequena delícia, toda espoleta, trancada dentro de casa, o titio que sempre foi parção, tem hora que está trabalhando. Como é que você organiza sua rotina, seu dia? Que dica que você tem, por exemplo, para potencializar a sua equipe, motivar? Como é que você manda mensagem? O que você faz? Como é que é isso aí? Bom, para que eu consiga fazer o meu trabalho dentro de casa, e eu acredito que pode ser o grande desafio de muita gente, disciplina. O único jeito de funcionar é disciplina. Por mais que eu esteja sentado na minha sala, ou eu estou na minha mesa de jantar, como eu estou agora, ou dentro da cozinha e tudo mais, eu posso ter a liberdade de fazer um café e tudo mais, eu entendo que eu tenho pelo menos 8 horas, eu tenho que cumprir com aquilo que eu acordei com a empresa que me está amparando. Então, não importa o que aconteça em volta, eu estou dentro do escritório. Eu estou mentalmente conectado com a minha atividade e dificilmente aquilo me desconcentra. A tua família contribui, colabora? Elas entenderam isso bem? Sempre me ajudaram muito, porque em São Paulo a gente tem essa prática do home office, já acontecia muito. Então, dentro da minha casa, a gente já trabalha há muitos anos, né? No home office. E em home office a gente já usava, já é uma realidade que é já de muita gente.
Então, em casa, funciona muito bem, assim, o pessoal colabora muito. No momento em que eu estou numa conference call e tudo, o pessoal ou fica num outro cômodo, ou quando está perto, não faz barulho e tudo. Assim, essa colaboração é muito legal dentro da minha casa. Minha sobrinha também, embora seja pequenininha ali, mas fica lá vendo os vídeos dela e tudo, faz a lição de casa, que a escola continua mandando, e aí a mãe ensina em casa e tudo mais. Sim, mas numa boa, é uma garota excelente, tem bagunça como toda criança e tudo, mas no momento que eu estou trabalhando, nem aparece, sabe? É legal, assim. Então isso está sendo Então muito você legal. organiza a tua rotina assim, você dedica 8 horas, você acorda cedo, veste uma roupa ou você trabalha de pijama? Como é que é? Depende do dia, assim, que nem semana passada Tá. não foi muito fácil mentalmente, porque não chega material, não entra, não funciona. Então, assim, você tem que se automotivar, porque aí você não tem ninguém do seu lado, então é você com você Aham. mesmo. Então, teve dia que eu abria o computador, sentava do lado da cama mesmo de pijama e tudo, e pau no gato. Mas Você sabe que começava. uma coisa que eu sempre faço que para mim funciona muito bem é me vestir para trabalhar, né? Eu não costumo descer de pijama, não. E passo maquiagem também, porque eu tenho a impressão que se eu fico com a cara que eu o acordei, com a Alan roupa manda aquela que boca eu ali. dormi, eu não conecto com aquela. Assim, até a própria inteligência e autoestima fala que tem a personagem, tem que vestir a roupa Sim, da personagem, né? sim, sim. Então eu me visto. Claro, não vou botar sapato alto. Por exemplo, agora eu tô fazendo a live, eu Claro. me arrumei, tô de short, mas assim, botei uma blusa bonitinha, bota um brinquinho, dá um tapa na face, né? Pra ficar bacana. Para mim isso é muito importante. E também me cercar das coisas do trabalho. Então, se eu ficar assim numa mesa da cozinha ou em cima da cama, me dá uma impressão que eu não tenho meus aparatos. Então, eu tenho uma caixa, sabia? Daquelas de supermercado com rodinha, que Sim. eu ponho, que eu já uso para alguns coworkings que eu ia, né? Quando eu ia para o coworking, enfiava aquela caixa, tacava tudo, chegava no coworking, trabalho, depois põe tudo na caixa e volto, levo para o treinamento. Aquela caixa é meio escritório virtual, né? Exato. E então aquela caixa ali com as minhas coisas em volta, ela me dá essa atmosfera, né? Como é que é para você? Bom, A Moni está falando que se sente ótima de de pijama. pijama. O Alan está falando que manda todo mundo calar a boca. A Moni fala que é pijaminha mesmo. O Anselmo está Pijama e caindo na acabou, né? gargalhada. Diz que é gravata e bermuda. Deixa eu ver mais Essa é as conference sacanagens call, aqui, ó. gravata e bermuda. Se eu tenho que fazer vídeo, Eu gravata e odeio quando meu bermuda, chefe manda ligar o eu vídeo. ligar o vídeo. Eu acho que é um Moni, pouco de carência isso, assim, quando no ambiente puta, corporativo o aqui, os pessoal precisa ligar o clientes, vídeo, sabe? cara, eles querem ver minha cara. Eu falo, olha no YouTube que tem vídeo meu. O cara fala, não, liga o vídeo, puta, tu tá Exato. com aquele raizão branco, com aquela olheira, a cara toda desgovernada, que você sabe que mulher depois na idade vai cair no colágeno, a prega do Dai. lençol. Você marcou 9 horas da manhã, dá 4 da tarde, você tá com aquela ruga do lençol ali, tem que dormir Tá com a com o cara assim negócio pra na poder cara, né? o cabelo desgrenha para voltar. Eu também odeio quando manda ligar o vídeo, mas mandam, né? Mas liga. Então, e aí A minha conta para preparação é mim, mental, Lu. Minha preparação é dentro da mental. cabeça. Tanto faz se Eu, tu tá de pijama. não importa. Eu tenho na minha cabeça. Agora eu estou trabalhando. Nesse momento em que Sei, eu dou aquela respirada e agora estou trabalhando, pode cair o mundo. Agora eu estou tá. trabalhando. Tanto que eu E fazia muito com home office, eu ia pro café, ia para um restaurante, tudo, ficava lá sentado. Não importa o ambiente que eu esteja. Eu tá, consigo me conectar e vai, assim. Então eu mantenho. Então, às vezes, eu dormia 10, 20 minutos a mais, tanto que em casa eu tendo a trabalhar pelo menos 3 a 4 horas a mais. eu No escritório eu também. faço 8, 9 horas, tal, que é normal. Aqui na É Europa a gente tem porque um horário muito controlado, dificilmente faz hora extra e tudo assim, tem algumas disciplinas no escritório que é bem diferente do que a gente tinha no Brasil. Só que em casa, às vezes eu me pego 12 horas, Eu 17, não sei você, mas eu não gosto vejo. tanto do que eu faço que eu não acho que eu tô trabalhando, não. Então, às vezes, quando eu vejo, deu 9 horas da noite, eu falo, caraca, meu, tô trabalhando ainda, dá aquela Sim, canseira. sim. Mas assim, eu tenho prazer, né? Eu não tenho o trabalho operacional. E depois, o que que você faz no seu dia? Você trabalha, tem o horário de começar, tem o horário de. Você faz horário de almoço? Você para, almoça bonitinho, direitinho? Ou Em come por casa cima eu do simplesmente eu trabalho? faço um negócio meio hippie, assim. Quando o estômago começa a gritar, putz, talvez eu tenha que comer. Aí eu paro e como. E aí Tá, você faço um não faz uma intervalinho de. disciplina. Não, não. A minha disciplina é para fazer o trabalho e desenvolver aquela Entendi. atividade. Porque, E principalmente para transmitir isso para as pessoas, né? Porque que a gente está junto, para falar com os planejadores de material, para, sabe, para dar aquele apoio, porque eles, como trabalham muito ligado ao escritório, aqui, pelo menos na empresa que eu tô, eles não são muito de home office, eles precisam muito desse contato com as pessoas. Então, assim, se eu não tiver, ainda que longe,
o tempo todo dando um toque, um e-mail, uma mensagem, escrever, ó, estamos aqui, fez isso, vamos dar uma olhada, vamos junto, tal. Ainda que seja uma coisa extremamente banal, mas olha, putz, você viu isso aqui? Vamos ver junto, como é que tá e tal. Então isso precisa estar muito ligado. É onde eu preciso estar muito aceso. E aí eu acabo me empolgando e aí eu esqueço de comer e tudo. Aí não é porque... A Moni tá falando que ela é super indisciplinada, que ela começa a trabalhar, para, lava a louça, aspira a casa, volta para trabalhar, abre a geladeira, responde e-mail. Eu não, tá, Moni? Não é assim, pode, ó, eu tenho a rotina, eu acordo bem cedo, quando meu filho tinha aula, eu levava na escola, então 6h30, 7 horas já estava em pé, venho, dou aquela organizada no dia da casa, que tem comida para descer, alguma roupa para bater, começa a trabalhar tipo 8 horas. 8 horas eu vou e nada também me tira, menos uma coisinha assim, tocou uma campainha e tal, né? Aí eu paro para almoçar, costumo fazer minha hora de almoço, minha meditaçãozinha, cafezinho, aquela respiradinha, pego na jornada de uma horinha de almoço, pego de novo, mais ou menos, no máximo 7 horas eu estou parando. O que mais você faz quando você acaba de trabalhar? Você tem disciplina para o teu dia? Você tem horário para estudar, horário para fazer alguma coisa com a família, ou para fazer atividade física? O que você faz? Bom, atividade física só se fizer dentro de casa, né? Assim, em dias normais Sim. eu já saía para correr e tudo, que aqui, putz, eu tenho, agora, eu tenho a sorte de morar a 250 metros da praia, na cidade que eu tô. Então tem o calçadão, saía lá, ia Anselmo, correr. me fala a hora aí pra gente não derrubar a live, que ela só tem 1 hora, tá? Depois a gente reconecta, tá gostoso. Sim. Aí você mora bem pertinho da praia, mas não Então, pode correr, né? Agora não pode mais. Então, assim, atividade física eu abandonei, porque esse negócio de ficar pulando que nem um louco dentro de casa eu não gosto. Então eu prefiro Ontem não eu e minha fazer. filha fizemos pilates lá na cozinha com o saquinho de feijão. Eu me fingindo sinto que era estranho peso. fazendo isso. Então, eu prefiro não fazer. A gente Acho legal. também, Quem mas consegue, a gente... pau no gato, mas eu... Faço. Então, assim, quando desligo o trabalho, como eu entro no estado de concentração, que eu não saio daquilo por nada, a minha cabeça fica meio cansadona. Então, eu sempre guardo, antes de tomar banho, até eu começo a ver alguma coisa no YouTube que eu não preciso pensar para nada. Então, geralmente, stand-up ou qualquer piada boba. Muito homem, vídeo de muito carro. homem isso. Caixinha do nada, né? A caixinha do nada. Eu preciso, assim, desligar. Vídeo de carro, moto, coisa de banda. Bunda de mulher, né? Não tem nada a ver com o meu dia. E aí eu acordo, vou tomar, assim, né? Desperta desse estágio, vou comer alguma coisa, é o momento em que a gente come junto, bate um papo em casa, conversa. Às vezes é legal de estar em casa, às vezes durante o dia acontece um negócio, eu consigo desabafar com a minha mãe que tá do lado, e tá, e xinga e tudo. E aí é legal. Manda um beijo pra minha linda Marli, minha querida. Vou mandar. E aí, assim, acontece isso. E aí depois eu consigo... Aí, às vezes, antes de dormir, eu gosto muito de ver documentário, eu gosto muito de ver... Meu livro acabou, então eu não devo ter que comprar outro. Ele acabou faz tempo, tá? Não é que acabou semana passada, não. Acabou faz um tempão. E eu preciso comprar outro. E aí, às vezes, vejo um documentário. E aí eu começo a ver alguma coisa que pode agregar no meu dia. E aí, de assuntos vários. Também não necessariamente ligado ao meu trabalho. Por que eu faço isso? Me ajuda a criar. Quando eu vejo alguma coisa fora do meu âmbito técnico, ou seja, desenvolvimento de produto e tudo mais, aí eu estou vendo o que fala, como você é um profissional de RH, no momento está falando de construção de equipe. Se eu estou numa gestão de um projeto difícil, onde a equipe é muito desconexa, é esse o tipo de input que eu preciso para poder resolver esse desafio. Porque, querendo ou não, tecnicamente, quando você está dentro do seu métier, digamos assim, você acaba se virando. Lógico que você não sabe tudo e a gente vai morrer sem saber, mas no que tange exatamente a sua especialidade, de um jeito ou outro você se vira. Você sabe. São as chamadas hard skills, né? Aí falta soft skills, que é a gente desenvolver as competências socioemocionais, né? Exato, a inteligência emocional e tudo. Então, assim, para que eu melhore como profissional, eu tenho pontado muito sobre esse tipo de coisa. O que fala um filósofo, que nem tá aí, pelo Brasil, por exemplo, eu gosto muito de ver o Karnal, o Cortella, sabe? Que são pessoas que falam, às vezes, de coisas que nem estão inseridas necessariamente no meu dia a dia, mas uma construção de ideia, ou uma construção, o desenho de como aquela situação você pensa, te ajuda, caramba, se eu usar essa ótica no meu trabalho. Você falou, e aí é onde eu começo... Você falou que está sem livro, né? Entra lá no meu grupo do Telegram que a gente está lotado de PDF, tá? E podcast, porque agora eu sou a louca do podcast. Adoro no Spotify, assisti muito. Ouço muito. Tô lavando uma loucinha, tô vendo podcast, e dou muita dica para... porque eu gosto muito de otimiza o tempo, né?
Você otimiza o tempo, né? Otimiza, e também evita um pouco de você estar com a mente derivando, pensando, porque dá uma agonia, né? Você ficar pensando nesse cenário, né? Às vezes parece que eu estou no cenário daquele Derruba. filme Bird, sabe? Com Eu a não vi Sandra ainda, sabe? Bullock. Cara, Vou usar essa sai sobre a quarentena. cegueira, Bird, dá uma Ensaio sobre a impressão assim cegueira é que você, pô, fantástico. dá a Ensaio impressão que sobre a você tá cegueira eu naquela. li. Ensaio sobre a cegueira eu li e é, de fato, Às vezes eu acho fora que a do gente tá comum. meio no Bird, né? Exato. Exato. Não, é Tá pesado. Se a bom, gente pega, por exemplo, eu vejo o jornal todo dia, mas é difícil. Que nem, teve coisa que eu vi que eu nem não o vejo. cortejo do exército de Bérgamo, aquilo Dá um, me deu uma dá um baqueada. down, né? Eu Dá olhei um e falei, down. caraca, sabe, que você vê, tá próximo, não é uma coisa que. Então, É, assim, é normal, assim, vira e mexe, se você se pega pensando no que pode acontecer, é sim, normal. sim. E eu acho que é até bom quando tem um pouco de medo, né? Quando Aham. você tá 100% tranquilo, é mais difícil. Então, É. assim, isso tudo tem ajudado muito, tem ajudado muito. E aí seguir, né? É É, como eu faço. A Isa tá lembrando aqui que o Amazon tem diversos gratuitos para o Kindle, né? Isso é Kindle, legal. Eu né? gosto muito de ler Eu não me acostumei eletronicamente. muito com livro virtual, não, mas eu tenho alguns. E aqui está tendo muita empresa liberando conteúdo, muita. Webinário, conteúdo que era pago, Netflix liberando. Eu não sei como tá aí, tá também assim? Tá. Tem Muito sim, conteúdo pago, gratuito. muita coisa que está sendo É, feita e tudo para deixar a galera mais à vontade na internet. A Amazon acho que é, liberou o Prime por um bom sim, tempo. A diversos Netflix eu livros. não vi se fez aqui, mas o livro Fez. eu não sabia, né, que a Kindle fez, mas a Amazon liberou o Prime muito provavelmente aqui também. É. Então, assim, isso é legal, que ajuda bastante, sabe? Isso é uma coisa que ajuda muito, assim, de manter o Ajuda pessoal muito. ativo, manter... E fazer Você os usar o grupos, tempo de né? modo profícuo, né? Eu estava até É. pensando esses dias, assim, eu estava até falando com a minha namorada, com uma menina aqui, e eu falando, pô, é legal esse tempo, a gente tá junto e tudo, mas Essa parte você não tinha falado, já deu é mesmo, ranço né? aqui. Eu Você sou um tá, cara muito pô, susto, assim, nesse sentido. você tá Tô, com tô, crush aí, meu? Como que é isso? eu tô namorando contra uma menina que faz uns 9 meses já. Você merece. Ela é muito sortuda. Manda um beijo pra ela que eu já gostei dela. Mas se ela se sacanear, você me fala que a gente manda dar Não, porrada. super parceira, me ajuda muito, assim, me coloca muito para cima e tudo. E a gente Isso é está muito falando bom. justamente isso, assim, de como é que a gente poderia usar esse tempo para ficar um pouquinho melhor, assim. Será que a gente Sim, conseguiria ficar pelo menos 1% melhor durante esse tempo, sabe? A sim. gente se pegou tendo essa reflexão, assim, entre uma taça de vinho e outra. E aí falou, pô, mas Então, como é que a gente poderia, né, dar uma melhorada nisso? Porque a gente acaba pensando nisso, né? Porque se a o gente fica... que a gente pode fazer de ato bom, né? Eu Exato, penso assim. nisso. Então, eu estou fazendo a curadoria nos grupos, eu todo dia vou para os apps, encho o saco de todo mundo, mando abraço virtual, mando flor. Eu sou a chata, nego tá querendo me tirar dos grupos, nem me convida mais, porque toda hora tô eu lá, né? Eu preciso da conexão com as pessoas, eu abro os canais aqui para as pessoas falarem comigo, então quem tem um rancinho me procura, dá uma Legal. chorada. Assim, eu acho que a gente precisa ajudar o próximo, né? A gente se melhora. Às vezes a nossa dor cura quando você cura do outro, né? Exato, Então, eu falo, exato. quando você está de bode, vai ajudar alguém, que é a melhor coisa É que melhor, né? acontece, né? Que é a tradução para nosso mundo contemporâneo que a avó falava, enquanto descansa, carrega pedra, né? Que enquanto Exatamente, é mais ou menos exatamente. isso. E é uma Passar o verdade, bem. né? E é uma coisa que faz a gente crescer um pouquinho, né? Que é uma coisa que faz a gente... Ô, Cornetinha, como é que tá nosso horário aí? Você tem relógio aí? Eu tô sem relógio aqui. Tenho. Aqui tem 5 para meia-noite, que vai bater aí. A gente Então começou um falta cinco, pouquinho, falta 5. falta No cinco meu minutos relógio, para a gente acabar. a gente começou 11h02. Então estamos de 5 a 7 e 7 2. minutos. Então, estamos nos 5 minutos finais. Quem quiser pergunta, manda. Já viu que o cara está comprometido? Tira o burro da chuva, o cara se amarrou para lá, né? Ramon, eu quero começar agradecendo imensamente, desejando muitas bênçãos, muita Imagina, prosperidade, obrigado. muita luz aí sobre todos os irmãos italianos. Toda segunda-feira, às 20 horas aqui do Brasil, eu estou fazendo corrente de vibração pela cura no Poxa, que planeta. legal. Então, de Obrigado. qualquer fé, de qualquer credo, a gente para 3 minutinhos para formar o que a gente chama de uma egrégora de vibrações de cura, né? E nesses 5 minutinhos, dá seu recado final para a gente, foi uma alegria. Bom, obrigado. Assim, é a primeira live que eu participo, né? Então, estou muito feliz. Assim, realmente foi uma coisa muito gostosa, assim, muito descontraída. Eu fiquei muito feliz. Muito legal. O que eu posso falar vamos deixar, fica em casa mesmo, quem puder. Eu sei que não é fácil, somente no Brasil. Eu vivi aí. Não depende da nossa escolha muitas vezes.
né? Então, assim, quem puder mesmo, poder fazer o máximo que puder, vamos fazer. E uma coisa que eu acho legal, que a gente tem, por medo, acaba usando luva, máscara e tudo. Vamos tomar um pouco de cuidado com isso, por quê? A máscara, ela só funciona se você tiver algum problema. Ela não vai te proteger de receber aquilo. A gente comprando um caminhão de máscara, a gente tira do mercado para quem realmente precisa. E aí nós estamos falando de pessoas, por exemplo, com doenças imunossupressoras, como a leucemia. Tá faltando máscara para essa galera. Então, assim, a gente não precisa ficar usando máscara. Eu sei que dá medo, eu sei, não precisa. Ah, vamos usar luva? Você não pega o vírus pela mão. Você pega o vírus pelo contato no rosto. O ser humano toca o rosto pelo menos 5 vezes por minuto. Então, assim, a mão limpa é legal. Então, se você tocar olho, nariz, boca, ouvido, toda a região de mucosas, então, assim, o COVID pode ser também uma DST. Toma cuidado com parceiros e tudo mais. Então, assim, deixa pensar um pouco na compaixão. Eu queria deixar essa mensagem da luva e da máscara, porque é uma coisa que pega muito na sociedade. E aí, vamos tomar um pouco de cuidado. Porque se a gente tá usando a máscara, pegamos no celular, pegou na máscara de novo, ela já está contaminada, você tem que jogar ela fora. Então, ela não vai te proteger. Você pode até se prejudicar com ela. Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado. E idem também para os medicamentos que estão dizendo que está em experiência, todo mundo sai comprando e aí fica faltando para quem precisa daquele. Ramonzinho, o pessoal está pedindo para fazer semanal, Carol, é isso. Tô querendo fazer da gente novela, meu filho. Olha, Lu, muito feliz por você estar aqui, tá? Prazer muito feliz. Grande, assim. Agradeço. Manda um beijo para tua família querida. Eterna por isso, assim, pode contar comigo. Eu, com diferença de horário e tudo mais, assim, sei que eu sou um amigo muito ausente. Mas o máximo que eu consigo fazer, eu vou indo. Eu comecei a usar o tempo de caminhada do escritório para o trem para responder todas as mensagens. Tem funcionado. E agora eu estou em casa. Então, eu tenho que arrumar um outro momento para fazer isso. Mas obrigado. Precisa só melhorar aí o hábito da alimentação e da atividade física, tá, neguinho? Então, dentro de casa precisa. Dentro de casa eu tenho só comido. Hoje mesmo fizemos uma focaccia boa. Tá bom. Ficou desse tamanho que eu fritei com linguiça. Ficou uma delícia. Eu já estava falando de culinária, galera, na live. Olha, Ramon, você sabe que eu e o Cornetinha aqui, a gente te ama, tá? A gente ama muito você. A gente ama muito a Itália, ama muito essa galera. Vem ver a gente assim que você puder, tá bom? Amo vocês. Beijo. Beijo imenso. Obrigado. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau.